Você se mudou para um dos lugares mais violentos do país, onde o sol não nasce por meses? Dirigir é uma armadilha mortal e os mosquitos são agressivos e enormes. Parece um pesadelo distópico, certo? Mas este lugar não está do outro lado do mundo, está bem aqui nos Estados Unidos da América. Bem-vindo ao Alasca. Descubra a verdade oculta sobre viver no Alasca neste episódio do The Infographics Show, incluindo detalhes sobre o salmão. Conhecido como a última fronteira, o Alasca é um lugar único para se viver por inúmeras razões. Foi o penúltimo estado a se juntar à União, e está longe do restante deles. O Alasca, localizado na borda noroeste do Canadá, fica mais próximo da Sibéria do que da maior parte dos Estados Unidos da América. É o maior enclave do mundo e, diferente de outros estados remotos dos Estados Unidos da América, não é considerado um pequeno pedaço do paraíso. É uma paisagem massiva e ameaçadora no Grande Norte Branco. Nós mencionamos que é enorme porque, sério, o Alasca é realmente grande. Alasca não é apenas o maior estado dos Estados Unidos da América em área, nenhum dos outros sequer se aproxima. O Alasca possui uma área total maior do que os próximos 3 maiores estados, Texas, Califórnia e Montana combinados. Com mais de 665 mil milhas quadradas, seria o 40º maior país do mundo se fosse independente. Esta vasta área é dominada por uma paisagem natural que abriga 8 parques nacionais, incluindo o Parque Nacional Denali, que possui uma das cadeias de montanhas mais impressionantes dos Estados Unidos da América. Uma grande porção do estado é principalmente desértica, abrigando animais selvagens como ursos, alces, lobos e caribus. Mas há algo que não tem muito pessoas. Apesar de seu tamanho massivo, o Alasca é o estado menos densamente povoado dos Estados Unidos da América, com cerca de 740 mil pessoas em 2024. Ele ocupa o 3º lugar mais baixo em população total, mas é 7 vezes maior que o Wyoming, o estado menos povoado. Isso levou a uma reputação única para aqueles que vivem no Alasca. Os moradores da última fronteira são todos homens rústicos em busca de isolamento, vivendo da terra e sem interesse em interação social. O Alasca é apenas uma grande convenção de lenhadores? Bem, a resposta é não, provavelmente. O Alasca está cheio de aventureiros que amam o clima rigoroso e o isolamento relativo, mas provavelmente você não verá muitos deles. Embora a maior parte do estado seja uma natureza selvagem quase intocada, a maioria da população reside nas cidades. Na verdade, quase metade da população do Alasca, pouco menos de 300 mil pessoas vivem em Anchorage, perto da fronteira sul do estado. Facilmente acessível da Colômbia Britânica, aparenta ser uma cidade moderna e próspera. Você encontrará uma rica cena gastronômica e cultural, muitas opções de compras e famílias. Se você está se mudando para lá, a vida será normal. Além disso, a vida no Alasca traz surpresas constantes. Fairbanks, a maior cidade do interior do Alasca, é a 2ª maior do estado, com pouco mais de 31 mil residentes, cerca de 10% da população de Anchorage. Antigo posto de comércio e local-chave na corrida do ouro do Alasca, a cidade cresceu muito, possui uma universidade e é a menor dos Estados Unidos da América com um aeroporto internacional. Porém, as baixas temperaturas e a localização remota tornam o lugar de difícil acesso e com pouco turismo. Mas isso não é nada comparado ao que é chegar à capital do estado. Juneau, a cidade mais famosa e capital do Alasca, é uma das mais remotas dos Estados Unidos da América. Situada no Panhandle do Alasca, tem uma população de aproximadamente 31 mil em 2024. Juneau, localizada em um ponto-chave para a pesca das tribos nativas, é uma das 2 únicas capitais estaduais não conectadas ao resto do estado por estradas. A única outra é Honolulu, e essa está em uma ilha. A cidade é cercada por terreno acidentado, então tudo e todos que chegam precisam ser transportados de avião. Mas as vistas deslumbrantes de Juneau a tornam um local turístico popular no Alasca. A maioria dos recém-chegados acaba morando em uma dessas 3 cidades, porque fora delas, as coisas ficam realmente estranhas. Nenhuma outra cidade no Alasca tem mais de 10 mil habitantes. Até Wasilla, a 5ª maior e lar de Sarah Palin, fica bem ao lado de Anchorage, tornando-a parte da vasta área metropolitana do estado. Fora isso, a maioria das cidades do Alasca são pequenas comunidades intimamente ligadas,
de apenas alguns milhares de pessoas, muitas das quais são altamente isoladas do resto do estado e dependem fortemente de carne local e produtos importados. Em muitas delas, você encontrará condições realmente estranhas. Com pouco menos de 5.000 pessoas, a cidade de Utqiagvik, a cidade mais ao norte dos Estados Unidos, é um dos lugares mais frios onde alguém vive no país. A maioria das ruas nesta cidade não são pavimentadas devido ao permafrost no solo, que dificulta a moagem e pavimentação. A temperatura na cidade supera o ponto de congelamento por apenas 136 dias em média por ano. A neve pode cair o ano todo e a noite polar da cidade pode durar 60 dias sem o sol nascer. Antes chamada de Barrow, a cidade ficou mundialmente famosa ao estrelar a série de terror 30 Dias de Noite, onde vampiros chegavam durante o longo período de escuridão. Para pessoas que vivem em condições isoladas desafiadoras, elas podem encontrar formas incomuns de adaptação. Whittier é uma pequena cidade na costa sul do Alasca com uma população de apenas 252 pessoas. Antigamente um porto militar e base logística, a cidade está situada em um clima extremamente úmido, com uma estimativa de 197 polegadas de chuva anualmente. Localizado a cerca de 80 minutos de carro de Anchorage, em uma área costeira isolada. Mas a boa notícia é que os moradores não precisam ir longe para trabalhar, comer, se divertir ou para casa, porque quase todos vivem sob o mesmo teto. O complexo Baggish Towers possui, além dos apartamentos, uma igreja, escola, agência dos correios, loja de conveniência, lavanderia, espaço para conferências e apartamentos para aluguel de curto prazo. É essencialmente uma cidade sob um único teto. Então, o que faz do Alasca um lugar tão estranho e como ele se tornou assim? O clima severo e o isolamento do Alasca o tornaram uma das últimas regiões da América do Norte a serem colonizadas. Cientistas creem que os primeiros nativos americanos migraram da Sibéria pela ponte terrestre de Bering, se estabelecendo na região milhares de anos atrás. Tribos como a Tlingit, a Haida e a Tsimshian eram proeminentes na área. Eles desenvolveram um estilo de vida simples, baseado na pesca e colheita, usando técnicas tradicionais para construir casas e roupas que permitissem sobreviver aos rigorosos invernos do Alasca. E então, eventualmente, o resto do mundo encontrou seu caminho. No século XVII, a Rússia se tornou a primeira grande potência a reivindicar estabelecendo postos de comércio de peles. A Espanha também tentou, mas o isolamento da região impediu que obtivessem controle total. Então, em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por 7.200.000, um negócio frequentemente ridicularizado na época como a loucura de Seward. As populações nativas, muito mais numerosas que os colonos, não foram consultadas. Por anos, a governança foi mínima, mas tudo mudou com a corrida do ouro no final dos 1800, que trouxe colonos, cidades em expansão e interesse econômico. Juneau virou a capital, seguida por indústrias de pesca, madeireira e petróleo. O valor militar estratégico do Alasca durante a Segunda Guerra Mundial acelerou seu desenvolvimento, preparando-o para se tornar um estado em 1959. Hoje, o Alasca tem a maior porcentagem de residentes nativos americanos de qualquer estado dos Estados Unidos da América. Diversas comunidades indígenas mantêm habilidades tradicionais de sobrevivência, principalmente em cidades remotas como Utqiagvik, onde mais de 60% dos moradores são indígenas. Apesar das raízes culturais profundas e população crescente, a vida no Alasca hoje apresenta desafios significativos. O que você fará para viver, por exemplo? O emprego no Alasca é complicado de gerir. Há vagas nas grandes cidades, claro. Em Anchorage, você pode conseguir qualquer tipo de emprego na área de serviços, assim como em qualquer outro lugar. Há sempre vagas na cozinha, varejo e atendimento ao cliente, mas poucas oferecem bons salários. Há cargos governamentais e profissionais, porém são muito disputados devido à população reduzida e ao número restrito de empresas sediadas no local. E há outra surpresa indesejada esperando pelos recém-chegados. Mesmo remoto, o Alasca é um dos estados mais caros para se viver. O custo médio de vida é de aproximadamente $54.000 anuais, bem acima da média nacional. Isso se deve principalmente à limitada oferta de imóveis e à dificuldade de levar mercadorias para a área. Há uma margem de lucro significativa,
devido aos custos de transporte em muitos produtos comuns no supermercado ou loja de departamentos, e o fornecimento depende muito do clima em muitas áreas. Isso significa que quem quiser morar aqui deve apertar o orçamento, se preparar para trabalhar duro ou talvez viver uma grande aventura. Há empregos bem pagos no Alasca, mas poucos são fáceis das 9 às 5. Esses empregos são menos uma profissão e mais um estilo de vida, e muitos dos novos residentes do Alasca já chegam empregados. O Alasca possui alguns dos principais campos de petróleo, gás e mineração dos Estados Unidos da América. Para quem prefere ficar perto da costa, a indústria pesqueira do Alasca está prosperando, principalmente na temporada de salmão. Aqueles que não enjoam no mar poderão encontrar uma posição para puxar a pesca do dia. Uma profissão pode oferecer mais empregos que a maioria, mas pode ser o maior desafio. No Alasca, uma das profissões mais importantes é transportar mercadorias para pessoas, especialmente em cidades e vilas distantes. Este trabalho requer caminhoneiros de longa distância, sendo o meio mais confiável para entregar grandes cargas onde houver estrada. O negócio de caminhoneiros de longa distância é ativo nacionalmente, mas o Alasca é bem diferente. É mais provável encontrar longos trechos sem uma pessoa ou comunidade à vista. Então, aqueles dispostos a correr o risco devem se sentir confortáveis em fazer companhia a si mesmos e estar prontos para o perigo. Muitas estradas no Alasca são arriscadas, principalmente no inverno. Você encontrará neve e gelo, e muitas delas são altamente isoladas, então uma quebra pode ser um grande perigo. Mas nada intimida os motoristas como a rodovia Dalton. Com 414 milhas, foi inaugurada em 1974 para servir como rota para a extração de petróleo do North Slope. Paralela a um importante oleoduto, é uma das estradas mais remotas do país, com somente 3 cidades na rota, cada uma com menos de 50 moradores fixos. O ponto final, Dead Horse, abriga milhares de residentes temporários durante a temporada de produção de petróleo, tornando toda a viagem um teste de destino. A rodovia Dalton começa a cerca de 80 milhas a noroeste de Fairbanks, e a partir daí, você pode não ver outra pessoa por centenas de milhas. A rota é bela em alguns trechos, com vistas amplas das montanhas, mas pode ser traiçoeira. Devido ao clima rigoroso, boa parte da rodovia é áspera e cheia de cascalhos, sem pavimentação. Aberta o ano todo, curiosamente mais caminhões a percorrem no inverno do que no verão, quando as coisas ficam brutais. De final de setembro a início de maio, as temperaturas caem para menos 40 graus Fahrenheit antes do vento frio. Combustível só está disponível na pequena cidade de Coldfoot e no extremo em Dead Horse, assim como instalações médicas que existem apenas nesses 2 pontos distantes. As autoridades de segurança do estado recomendam enfaticamente contra o tráfego de veículos pequenos ou motocicletas na estrada, reservando essa jornada para os caminhoneiros. Apesar do perigo, muitos o enfrentam. A estrada recebe um tráfego significativo de caminhões durante os meses movimentados, com cerca de 160 caminhões diariamente no verão e 250 no inverno. Caminhoneiros devem manter os faróis acesos constantemente, mas sempre há risco de falhas. Se alguém for abandonado na rodovia Dalton, sua única chance real de ajuda é aguardar outro caminhão passar, sinalizar e torcer para que tenham o que você precisa. Apesar da maioria dos viajantes na estrada serem caminhoneiros, há algum turismo na região, com empresas privadas levando pessoas para destinos raros no Mar Ártico. E é aí que entra a outra principal indústria do Alasca. A melhor coisa a fazer se você está vindo para o Alasca é servir pessoas que também estão vindo para lá. A Última Fronteira desenvolveu uma próspera cena turística e sua principal atração é o próprio Alasca. Devido às condições severas, o Alasca não possui muitas das principais atrações turísticas, como parques de diversões. Embora a maioria das cidades do Alasca tenha atrações culturais, a maior parte dos turistas que visitam o estado desejam ver as belas paisagens naturais que ele oferece. E grande parte do Alasca tornou-se uma celebração de suas maravilhas naturais. A maioria dos visitantes do Alasca vem para conhecer seus parques nacionais, que estão espalhados por todo o estado e oferecem uma grande diversidade de paisagens e características. A má notícia é que eles estão espalhados por todo o Alasca e leva muito tempo e planejamento para alcançá-los.
Para quem deseja ver todos eles, é recomendado planejar uma estadia prolongada e provavelmente mais de uma viagem. Somente um grupo seleto viu todos os 8, precisando usar aviões, trens e carros para explorá-los. Eles frequentemente se encontravam em paisagens remotas surpreendentes. Essa pode ser uma área onde muitos visitantes buscam emprego. O turismo é um grande negócio para o Alasca, mas quem deseja trabalhar nos parques nacionais pode se ver distante da civilização. Esses parques oferecem vagas para quem deseja trabalhar como guarda, guia turístico ou socorrista para os visitantes. Alguns parques, como Denali ou Glacier Bay, são prósperos destinos turísticos com hotéis, enquanto outros, como Gates of the Arctic, são extremamente remotos, acessíveis apenas por táxi aéreo. Isso significa que os trabalhadores desses parques distantes podem passar muito tempo sozinhos com seus pensamentos. Esse isolamento pode trazer grandes desafios. O Alasca é conhecido por sua natureza selvagem e paisagens impressionantes, mas também lidera as estatísticas de crimes violentos per capita. Isso indica que as chances de sofrer agressão, roubo ou até homicídio são maiores aqui do que em qualquer outro lugar nos Estados Unidos da América. Em 2024, o Alasca relatou quase 760 crimes violentos por 100 mil habitantes. Apenas um ano antes, em 2023, esses números eram piores. Havia pouco menos de 2 mil crimes violentos por 100 mil pessoas, quase 5,4 vezes a média nacional. Os assaltos agravados chegavam a quase 1.800 por 100 mil pessoas, aproximadamente 6,7 vezes a média nacional. Roubos e homicídios também estão muito acima da média dos Estados Unidos da América. Então, os alascãs estão apenas irritados ou há algo mais por trás dessa onda de crimes? O isolamento é um fator enorme. Várias comunidades do Alasca estão isoladas, acessíveis somente por avião de arbusto, barco ou motoneve. Quando há violência, a ajuda pode demorar horas ou dias para chegar. Porém, vai além da geografia. O Alasca tem algumas das maiores taxas de violência doméstica do país, especialmente entre mulheres nativas e indígenas. Estima-se que 6 em cada 10 mulheres no Alasca enfrentarão abuso doméstico ou a ameaça de violência em suas vidas. Somando o alcoolismo, a pobreza e o aumento das crises de saúde mental, o cenário se torna ainda mais preocupante. Algumas comunidades não têm aplicação da lei, tanto nas cidades rurais quanto nas grandes cidades. Anchorage, Fairbanks e outras cidades do Alasca enfrentam violência de gangues, agressões e altas taxas de homicídio acima da média nacional. Além da violência e isolamento, os invernos brutais do Alasca trazem seus próprios desafios. No Alasca, os dias de inverno são muito curtos e as noites longas, amargas e frias. Em Anchorage e Juneau, os dias de inverno podem ter apenas 5 ou 6 horas de duração. Isso significa que as pessoas saem e voltam do trabalho no escuro. Mesmo em Anchorage, a região mais temperada do Alasca, as médias de inverno variam de 5 a 30 graus Fahrenheit, fazendo com que as pessoas não passem muito tempo ao ar livre. Isso pode causar transtorno afetivo sazonal, pois muitos acham o inverno no Alasca difícil de suportar. Embora o inverno básico possa ser desafiador, isso não se compara ao quão ruim ele pode ficar. O clima no Alasca é muito imprevisível, com neve comum no inverno. Se os ventos mudarem um pouco, podem trazer muita neve, e com boa parte do Alasca sob congelamento intenso o ano inteiro, a neve fica por lá. Nevascas intensas podem soterrar cidades, deixando as estradas bloqueadas por muito tempo. Para motoristas de longa distância, isso pode causar atrasos massivos que afetam suas finanças, e para os moradores dessas áreas, longos períodos presos em casa. Tomara que ele tenha estocado sopa e feijão. Quanto maior um lugar, mais desafiador é manter todos conectados. Alasca é um lugar moderno e até o local mais remoto geralmente tem energia, serviço de celular e acesso à internet. Mas essa conexão com o mundo exterior pode ser mais perigosa do que em outros locais. Afinal, sabemos que durante uma forte tempestade, a energia ou a internet podem cair rapidamente, e então ficamos olhando freneticamente para o roteador até que as luzes voltem a ficar verdes. Mas quando a conexão está a 100 milhas da cidade mais próxima, tudo pode depender da habilidade do reparador local ou da espera por alguém da companhia de cabo percorrer a longa e solitária estrada.
Apesar de existirem belos lugares para morar no Alasca, eles não são acessíveis. A habitação é limitada, os mantimentos são mais caros que a média dos Estados Unidos da América e as utilidades podem ser especialmente caras. A razão é a mesma. O combustível importado é necessário para aquecer as casas durante os longos e brutais invernos. Adicione o custo de pagamento aos caminhoneiros e pilotos que entregam mercadorias por este imenso estado acidentado, e você sentirá no bolso assim que chegar. Mas ao menos a comida é boa, não é? A comida é um dos principais assuntos quando se considera uma viagem ao Alasca, seja para visitar ou morar. Salmão assado é a atração principal em Juneau e Fairbanks, oferecendo um gostinho da abundância do mar do Alasca. Os parques nacionais e orlas são destinos populares para pescadores esportivos em busca de uma deliciosa captura. Geralmente também há uma oferta abundante de caça selvagem, mas quando se trata de importações, as coisas ficam mais complicadas. O Alasca não tem as terras agrícolas que você encontrará no continente dos Estados Unidos da América, o que significa que as carnes comuns geralmente são mais caras, e quanto aos produtos frescos, são limitados na melhor das hipóteses. Apenas algumas culturas resistentes, como batatas, cenouras e couve, são cultivadas no estado. Quando se trata de frutas, mirtilos frescos são uma das iguarias icônicas do estado, mas as outras frutas favoritas precisam ser importadas. Você pode esperar pagar um valor premium, o mesmo vale para a moradia. Em geral, encontrar moradia no Alasca é mais difícil do que na maioria dos outros lugares. Isso ocorre porque grandes extensões do estado ainda são fortemente subdesenvolvidas, e o que é mais, muitas delas nunca serão. A maior parte das terras no Alasca pertence ao governo federal e é protegida, impossibilitando a construção de cidades nelas. Nas cidades, a maioria das pessoas mora em prédios de apartamentos densamente povoados. A escassez de moradia no estado leva muitos a viverem em cabanas ou trailers superlotados em áreas rurais, e a crise habitacional reflete-se na taxa de vagas. Com 4,6%, é uma das mais baixas do país. Pensando em comprar? O preço médio de uma casa em todo o estado é de cerca de $375 mil. Em Anchorage, isso sobe para $425 mil, um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior. O espaço é limitado, a demanda é alta e os preços eles só estão subindo. Muitos visitantes podem se chocar com algo ao chegar e não é uma surpresa agradável. Para muitos, o Alasca é visto como uma enorme selva gelada, cheia de neve e alces perambulando. Mas durante grande parte do ano, a costa do Alasca é um lugar belíssimo, coberto de vegetação e pontos de pesca exuberantes. Isso traz outro desafio surpreendente para muitos. Mosquitos, muitos deles. Anualmente, cerca de 17 trilhões desses pequenos sugadores de sangue eclodem em todo o estado, e não são as pragas comuns de quintal. Os mosquitos do Alasca são enormes. Os moradores locais costumam usar redes e roupas que cobrem todo o corpo para sair, pois dezenas de mosquitos grandes podem se aglomerar nos braços, pernas ou rosto de uma pessoa para se alimentar. E esses não são os únicos seres da natureza que você encontrará. Aqueles que desejam viver no Alasca, principalmente fora das grandes cidades, devem estar preparados para encontrar animais selvagens poderosos. Assim como no Canadá, alces são comuns no Alasca e são animais enormes. Conhecido como último remanescente da megafauna norte-americana, esses animais com chifres podem facilmente destruir um carro em uma colisão frontal. E claro, há os ursos marrons, pretos e grizzly. Os ursos são incrivelmente prevalentes no Alasca, e eles querem colocar suas patas no mesmo salmão que os pescadores querem. Paisagens congeladas, cidades remotas, mosquitos gigantes. Então, o que está atraindo as pessoas para o Alasca? Para começar, o governo local realmente deseja atrair visitantes. Por isso, estão oferecendo subsídios generosos para atrair pessoas a se mudarem. Aqueles que ficam por mais de um ano e pretendem ficar permanentemente são elegíveis para o dividendo do Fundo Permanente, que distribui parte do dinheiro do petróleo e gás do estado entre as pessoas. O estado também tem a menor carga tributária dos Estados Unidos da América, sem imposto de renda pessoal e nenhum imposto sobre vendas estadual geral. Se você está cansado da corrida dos ratos, este pode ser o lugar ideal para você. Se você realmente quer sair da rede,
Este é um dos poucos lugares no país onde é possível acampar em sua própria pequena propriedade por um período prolongado. O Alasca é menos desenvolvido que outros estados, então, se você quer estabelecer os Estados Unidos do Bob, nada te impede de chamar assim. Apesar de não ser mais possível reivindicar terras por colonização, isso pode ser organizado com os municípios locais. Mas se você não é um amante intenso do ar livre, pode apenas manter este pequeno pedaço de terra como local de férias enquanto mantém a casa na cidade. Verifique se você não está em uma área protegida ao fazer isso. Se você valoriza a privacidade, é provável que sua nova casa de férias seja bem tranquila. Afinal, o Alasca é realmente grande, e a última fronteira pode ser o lugar perfeito para um pouco de reclusão, exceto pelos mosquitos. Quer saber mais sobre algumas surpresas que você pode ver nos céus do Alasca? Veja os encontros de objeto voador não identificado mais aterrorizantes do Alasca ou assista aos lugares mais perigosos na Terra para conhecer locais que fazem até os alascãs mais resistentes seguirem direto para a rodovia Dalton.